Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula de história? Mas antes de darmos continuidade, vamos relembrar o que nós vimos lá na nossa última aula, que foi sobre a produção de café. Lembram que o café passou a ser o principal produto do comércio brasileiro? Então, acabou crescendo muito essa produção, as fazendas cresceram e com isso, o que eles precisavam? Precisavam de mão de obra para trabalhar nessas fazendas. Porque as pessoas que já estavam aqui não eram suficientes. Quem eram essas pessoas? Os escravos. Então, não tinha também como trazer mais escravos da África para cá, porque vocês lembram que estava proibido o tráfico de escravos africanos. Então, o que aconteceu? Lá na Europa, os países estavam passando por uma situação bastante difícil, então havia muito desemprego, e com isso havia muita pobreza, as pessoas estavam passando fome. E os fazendeiros brasileiros, junto com o governo brasileiro, tiveram uma ideia, viram ali então uma oportunidade para trazer essas pessoas para virem trabalhar aqui no Brasil. Então eles passaram a fazer propaganda nesses países para que essas pessoas se interessassem e viessem trabalhar aqui. Aqui então nós temos um panfleto lá da Itália. Ali é só um exemplo dessa propaganda que o governo fazia. Então vejam lá o que falava, um trechinho. Vejam como é ótimo o meu italiano. In America, terra e in Brasile per gli italiani. Navi in partenza tutte le settimane dal porto di Genova. Gostaram? Ótimo, né? Então, pessoal, brincadeirinhas à parte, vejam lá o que falava esse panfleto. Na página 170, ali ao lado do panfleto, vocês conseguem me acompanhar na leitura, tá bom? Olha lá, fala assim: na América, terras no Brasil para os italianos, navios que partem todas as semanas do porto de Gênova. Venham construir seus sonhos com a família. Um país de oportunidades, clima tropical em abundância, riquezas minerais. No Brasil você pode ter seu castelo, o governo dá terras e ferramentas para todos. Será que é isso mesmo? Será que as pessoas podiam ter seu castelo? Será que elas podiam ter sua terra? Será que eram essas mil maravilhas que o governo brasileiro estava querendo mostrar para eles? O que vocês acham? Pensem, as pessoas lá mal tinham dinheiro para comer. Será que elas conseguiam vir pagar um navio para trazê-las aqui? Pensem, na época não tinha cartão de crédito para parcelar essa viagem, não. As coisas antigamente eram mais difíceis do que elas são hoje. Então, o que acontecia? Muitos fazendeiros acabavam pagando para essas pessoas virem trabalhar aqui. Ou seja, elas já chegavam no Brasil devendo. Isso mesmo, então elas deviam para os patrões. Elas eram livres, né? Elas não eram escravas, eles não eram donos delas. Mas elas tinham essa dívida com eles. E não era só essa dívida, não parava por aí, não. Elas acabavam tendo que pagar outras coisas também, como até a própria ferramenta de trabalho, tá? A moradia, alimentação, então tudo elas tinham que pagar para eles. E eram preços altos, pessoal. Ou seja, elas acabavam trabalhando só para pagar essas dívidas. Junto com elas, então, nessas fazendas, trabalhavam os escravos, né? Alguns escravos, eles também eram remunerados, eles também eram pagos para trabalhar. Mas isso não quer dizer que eles eram livres, não. Os patrões continuavam sendo donos deles e eles tinham que acatar tudo que os patrões falavam. Eles não tinham direito nenhum, não tinham direito de ir onde eles quisessem, de trabalhar onde quisessem. Não, continuavam sendo escravos.
tá? Então, pensando em tudo isso que a gente conversou aqui, responda aí aquela questão ali na página 170, ok? Aí nós temos também, nessa época, que existiu o conceito de raça, né? Raça branca, raça negra e a raça amarela, como vocês já ouviram falar. Só que o problema não era só esse. O problema é que existia uma hierarquia. Então, existia a superioridade das raças. E qual raça era superior? Qual raça que eles achavam, eles diziam que era melhor? A raça branca. Por quê? Eles falavam que a raça branca era mais inteligente, a mais bonita, então ela era superior. E a raça negra, a raça amarela, eles eram inferiores, eles eram menos inteligentes, eles eram menos bonitos, menos honestos. Isso tudo segundo os cientistas, segundo a sociedade lá daquela época, lá no século XIX. Tá bom, pessoal? Então, os negros e os indígenas sofriam muito preconceito aqui no Brasil. Não só no Brasil, claro, no mundo todo. Porque eles eram dados como inferiores. E o governo também viu ali uma oportunidade de trazer esses imigrantes para o Brasil, para que, como no Brasil a sociedade tinha muitos escravos, muitas pessoas negras, esses imigrantes, né, lá na Europa, a sua maioria eram pessoas brancas, então assim, eles achavam que o Brasil ia embranquecer. A população ia embranquecer e isso ia acabar sendo uma sociedade superior, uma sociedade melhor. E o que vocês acham disso? Vocês acham também que a raça branca é superior aos negros? Vocês acham que há diferença? Qual que é a opinião de vocês? Tempos depois, os cientistas viram que não existe hierarquia, não. Que independente da cor, se a pessoa é branca, se ela é negra, se ela é amarela, ela não é superior. Porque a composição, o funcionamento do corpo humano é quase o mesmo para todo mundo. Então, não existe superioridade. As pessoas são iguais, independente da origem delas e da cor. Tá? Ali na página 171 tem até uma atividade e nela tem um trechinho da Constituição Brasileira, que é o artigo 1º, que diz assim: serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, o que quer dizer isso? Que qualquer pessoa que cometesse algum crime de preconceito, de discriminação, seja por a raça, né, a cor da pele, seja pela religião da outra pessoa ou da etnia, isso seria considerado crime. Vocês acham que essa lei é respeitada no Brasil? Por que você acha isso? Pensando nisso, responda ali aquela questão, beleza? E agora, então, nós vamos voltar a falar dos imigrantes. Vamos falar sobre os imigrantes que vieram para o Brasil. Então, nós temos muitos imigrantes, né, de vários países, mas nós tivemos aqueles que vieram em maior número. Então, nós tivemos os portugueses, que, né, vamos lembrar que eles que colonizaram o Brasil. Então, eles vieram lá no século XV já para colonizar o Brasil, mas lá no século XIX, que foi essa época aqui da produção de café, no século XIX e XX, então eles vieram também em maior número para trabalhar aqui no Brasil. E as colônias brasileiras, essas colônias, elas se estabeleceram principalmente na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. O que são colônias, prof? São esses locais em que se reúnem essas pessoas da mesma origem,
tá bom? Nós tivemos também os alemães, que se estabeleceram principalmente aqui no Paraná e em Santa Catarina. Vocês já ouviram falar do Oktoberfest, né? Que é uma festa bastante famosa, que ela é de origem alemã, que ela ocorre em várias regiões do Brasil, mas ela ocorre, tem a maior delas, que é em Blumenau, em Santa Catarina. Nós também tivemos os italianos, que vieram lá no século XIX para trabalhar nas fazendas de café. Mas lá no século XX, eles vieram para trabalhar nas fábricas paulistas. Então, as maiores colônias italianas se formaram em São Paulo, certo? Também vieram os japoneses. E vocês sabiam que os japoneses eles vieram para o Brasil e se estabeleceram a maior parte em São Paulo. E vocês sabiam que essa comunidade japonesa lá no estado de São Paulo é a maior comunidade japonesa fora do Japão? Em nenhum outro lugar do mundo vocês vão encontrar tantos japoneses no mesmo lugar fora do Japão. Imaginem só quantos japoneses vieram, hein? Também vieram os sírios, os libaneses e turcos, mas eles vieram para trabalhar principalmente no comércio, tá, pessoal? E eles ficaram lá pela região de São Paulo e Rio de Janeiro. Claro que a gente tem outros imigrantes também. Nós tivemos os ucranianos, os poloneses, que não estão descritos aqui na apostila de vocês. E então, nós falamos que a maioria, né, que a gente viu aqui, que se estabeleceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, porque era ali que estava a maior concentração de produção de café. Lembram lá do mapinha da última aula, certo? Mas isso não quer dizer que em outras regiões do Brasil também não tenham esses imigrantes. Eles também foram para outras regiões, os descendentes deles também, certo? Então, vocês vão fazer uma pesquisa, vocês vão conversar com alguém descendente e vão fazer essa pesquisa e vão utilizar o material de apoio. Então, deem uma lida lá na atividade 1 e na atividade 2 da página 173, ok? Aqui nós temos também algumas imagens de imigrantes. Então, nós temos os imigrantes alemães, os japoneses, os libaneses, italianos. E o que a gente consegue observar aqui nessas imagens? Olhem lá as crianças. Quantas crianças nós vemos ali naquelas imagens? As roupas dessas pessoas são iguais? Como elas estão? A fisionomia delas, as expressões, será que elas estão felizes, elas estão tristes, elas carregam algum objeto? Então, vimos que cada um tem um jeito, né? Vimos como as roupas são diferentes, a forma ali de organizar as famílias são diferentes, certo? Porque é a cultura de cada um. Então, com isso, nós vimos que a cultura brasileira se formou dessa mistura, né? Dessa vinda desses imigrantes para cá. E ela acabou se misturando, então, essa cultura deles com os povos que já estavam aqui, com os indígenas, com os africanos, e acabou se tornando essa riqueza cultural que nós temos aqui no Brasil. Ok, pessoal? Então, é isso. Respondam ali as questões da página 175, tá? Que fala sobre tudo isso que a gente conversou. Leiam os textos dessas páginas também, certo? A questão 1 ali, vocês não precisam fazer, tá? Porque vocês teriam que conversar com o pessoal da turma e não é possível. Então, faça a questão 2 e 3, certo? Então, é isso.
e eu aguardo o retorno de vocês. Beijinhos e até a próxima!